todos, sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre células-tronco. Nós iremos falar um pouco sobre o que são as células-tronco, não é? E basicamente quando indicar dentro principalmente da reabilitação. O campo da terapia celular é muito amplo, né? Desde medicina interna, quadros neurológicos e ortopédicos. Mas para que a gente possa focar um pouco, então nós iremos fazer uma abordagem principalmente do que é e posteriormente do seu uso em reabilitação veterinária. Meu nome é Jean e eu serei o responsável por apresentar a vocês então esse mundo da terapia celular, que é uma terapia muito promissora e de aplicação em diversas áreas dentro da medicina veterinária. O futuro hoje é uma reabilitação regenerativa, ou seja, eu tenho que tentar contornar as dificuldades dos animais portadores de necessidades especiais, trazendo a eles uma qualidade de vida. E com isso, além da reabilitação, nós vamos fazer uso de ferramentas da medicina regenerativa, como células-tronco, PRP, ácido hialurônico. Como que as células-tronco podem agir no organismo? Elas, uma vez implantadas, têm capacidade de interagir com o microambiente onde existe a lesão e facilitar a regeneração desses tecidos através da liberação de fatores de crescimento. As células-tronco, elas funcionam como microimplantes. Elas vão liberar fatores tróficos e vão estimular as próprias células-tronco do ambiente ou do organismo a também atuarem naquela lesão, tanto criando um ambiente atrativo, próximo para as células-tronco que estão próximas do local da lesão, quanto criando uma atração química para as células-tronco distais que se encontram em outros locais. Mas o que são células-tronco? São células primitivas que nós temos em todos os tecidos, que têm uma capacidade de renovação grande e habilidade de se diferenciar em tecidos, por isso que seria um mecanismo interno de autorreparação. O problema das células primitivas é que nós não controlamos ainda o crescimento delas, ou seja, o emprego dessas células primitivas em terapia ainda não é feito, apenas em pesquisa. Dito isso, eu entro na parte de segurança. Por quê? Porque as células que nós utilizamos são as células adultas, aonde eu tenho controle do que essas células vão fazer. Então, por pesquisas, nós sabemos quais são os comportamentos dessas células-tronco adultas. E nós sabemos, de trabalhos de meta-análise, de revisão, que a segurança do uso dessas células é muito grande. Eventualmente, nós podemos ter febre transitória e, como comunicação pessoal minha, de nossa experiência, problemas de diarreia, hipotensão. Eventualmente, numa situação muito grave, poderíamos ter eventualmente algum tipo de trombo, mas isso pode ser decorrente de uma falha técnica na aplicação, na não diluição das células, enfim, de situações que são mais iatrogenias do que problemas da própria célula. Células-tronco. Introdução. Então, nós temos dois tipos de células-tronco adulto principais. Existem outros, mas esses são os principais por questões de viabilidade, facilidade de coleta, facilidade de cultivo e também custo, que são as células-tronco hematopoéticas e mesenquimais. As hematopoéticas são encontradas na medula óssea, cordão umbilical, e elas têm como principal função, logicamente, formação das células sanguíneas. Então, são muito utilizadas em transplante de medula em pacientes oncológicos, onde a radio ou quimioterapia é utilizada para limpar a medula óssea, contaminada com células tumorais, e em seguida são repovoadas com células-tronco hematopoéticas. Essas células-tronco não são apenas células-tronco, são células-tronco mais células brancas, por isso que o doador precisa ser compatível. Se fosse somente células-tronco hematopoéticas, não haveria necessidade de compatibilidade, já que tanto hematopoética quanto mesenquimal ou qualquer tipo de célula-tronco adulta, elas não apresentam, não expressam
MHC classe 2 na sua superfície, ou seja, elas não causam reações anafiláticas ou alérgicas ou imunoincompatibilidade. Então eu posso utilizar de diferentes doadores. E aí, por outro lado, nós temos as células mesenquimais, que estão presentes em todos os tecidos, a partir de tecido mesenquimal, cuja formação básica é células adiposas, células cartilaginosas e ósseas. Elas têm um alto potencial terapêutico e são principalmente colhidas da gordura. Eu posso pegar da gordura de um animal que vai fazer uma castração, uma cirurgia eletiva, faço o exame desse animal e eu vou ter um banco, então, de células mesenquimais a partir da gordura desse animal. Também pode ser encontrada em grande quantidade no ligamento falciforme próximo ao fígado, mas eu necessito uma cirurgia um pouco mais invasiva para fazer essa colheita. Então, qual é a característica dessas células tronco mesenquimais? Lógico, se diferenciar em linhagem mesenquimal, ou seja, do seu tecido embrionário, que são linhagens condrogênicas, adipogênicas e osteogênicas. Elas podem sofrer transdiferenciação, que é dar origem a um tecido neural, por exemplo. Mas, como eu disse, o objetivo da célula tronco não é regenerar e elas virarem aquele tecido, entre aspas, que se encontra lesionado. Não é formar um novo tecido renal, mas sim ter efeitos imunomoduladores, anti-inflamatórios e regenerativos através de liberação de fatores tróficos. Essas células tronco, na verdade, elas acabam se degenerando depois de implantadas e o seu microRNA vai ser absorvido por algumas células, por exemplo, macrófagos, que vão manter então a expressão gênica de certas proteínas e certos fatores de crescimento que vão então justificar o mecanismo de ação das células tronco. Elas são multipotentes, não hematopoéticas e têm uma capacidade de proliferação muito grande, por isso o seu cultivo é fácil e relativamente barato em comparação aos outros tipos de células tronco adultas. Indicações. Em nosso serviço, nós utilizamos primariamente para as lesões articulares, lesões do sistema nervoso, todas, mas com grande potencial em sequelas de sinomose, trauma raquimedulares, discopatias crônicas, lesões renais e outras enfermidades como artrite reumatoide, atopia, enfermidades oftálmicas, insuficiência hepática, enfim. As aplicações são múltiplas, né, sendo essas as principais na nossa atuação. Enfermidades do sistema nervoso. Então vamos focar agora a nossa aula em lesões do sistema nervoso. Quando eu tenho uma lesão, eu tenho um trauma e esse trauma provoca um processo isquêmico. Esse processo isquêmico inicialmente leva à formação de radicais livres, falta de oxigenação e cria um ambiente inflamatório que não é viável para a sobrevivência das células neurais. Então isso acaba dificultando a regeneração desse tecido que está sendo lesionado. As células tronco criam um ambiente imunomodulador, ou seja, diminuem esse processo inflamatório, estimulam a angiogênese, estimulam a reparação, ou seja, elas vão contrabalancear aquele processo que nós tivemos inicialmente. Existem diversos trabalhos, principalmente em roedores, com o uso de células tronco transplantadas diretamente no cérebro, tanto intracisterno, intraventricular, intracerebral, dentro do tecido do parênquima cerebral, e intravenoso. Cada uma desses trabalhos, dessas experimentações, demonstraram que há uma melhora na recuperação funcional, nos fatores de crescimento, aumento da expressão dos marcadores neurais, enfim, temos aumento de marcadores neurais, o que significa neurogênese, crescimento neural, aumento dos fatores tróficos cerebrais e melhora da função dos animais acometidos. Então, de forma geral, nós temos um aumento da astrocitose. O astrócito é uma célula da base do sistema nervoso, que dá sustentação a eles. Nós temos angiogênese, remielinização, aumento dos fatores tróficos, diminuição da mortalidade ou da apoptose celular, estímulo da neurogênese e, logicamente, um efeito anti-inflamatório que é fundamental em qualquer quadro lesional. Estudos recentes. Nós temos trabalhos com células neurais, células de bulbo olfatórios, que foram transplantadas em ratos com lesão de medula. Essas células são mais específicas um pouco que as células tronco mesenquimais ou hematopoéticas, mas de qualquer forma elas vão pelas mesmas funções. Nós vemos aqui no grupo de
constatado o posicionamento do membro do animal, a recuperação é muito mais evidente com relação ao grupo controle após 6 semanas. E também vemos no grupo tratado a quantidade de axônio corada, né? Nós vemos aqui um vazio total no grupo controle e nós vemos aqui o grupo tratado com uma quantidade de axônios muito maior. Esse é um outro trabalho que fala na reabilitação neurocognitiva de pacientes que tiveram lesões medulares e utilizaram células-tronco. Então, a função neurocognitiva é importante. Nós temos um impacto neurocognitivo também nos animais domésticos. Esse trabalho foi no homem e é um trabalho bem interessante. Esse é um trabalho com uso de células halogênicas e autólogas. Basicamente, nós usamos na rotina células halogênicas, que são células de doadores, para que não haja necessidade de coletar do próprio paciente que já se encontra ou com uma idade avançada ou com uma lesão do sistema nervoso. Então, você não quer expor esse paciente. Então, nós utilizamos um banco halogênico, não há problema de compatibilidade. Esse trabalho demonstrou um efeito positivo de ambas as células, um pouco melhor para os autólogos, mas eles usaram até uma dose pequena, de 7 milhões. Normalmente, as clínicas, as empresas que fornecem célula-tronco no Brasil acabam trabalhando com uma média aí de 10 milhões por dose, embora a dose seja, em geral, 1 milhão por quilo de peso. Então, nós tivemos um resultado positivo numa lesão raquimedular induzida vista por ressonância magnética. Esse é um trabalho interessante que também ele aborda a questão de aplicar localmente ou distal. Eu, particularmente, prefiro as aplicações distais, epidurais ou intratecais e não no local, porque o processo inflamatório do trauma da abertura cirúrgica pode sequestrar células-tronco, já que elas têm uma quimiotaxia por uma lesão, por fatores liberados no trauma, principalmente vasogênicos, que vão atrair as células. E aí talvez percamos uma quantidade de célula para uma lesão de músculo, para uma lesão de pele, e a célula deixe de exercer sua ação na medula, que seria o foco dessa lesão inicial. Esse é um trabalho com transplante de células-tronco derivadas de cordão umbilical, bem interessante também, onde eles avaliaram a lesão por ressonância magnética e viram uma recuperação da função motor em cães com essa lesão induzida e utilizando uma dose de 6 milhões. Como eu disse, uma dose relativamente baixa e ainda assim demonstrando um potencial terapêutico muito bom. Bom, que relação eu tenho de células-tronco com acupuntura? Diversos trabalhos demonstram que pontos de acupuntura, principalmente do vaso governador, o 6 e o 9, quando submetidos a estímulos, principalmente com eletroestimulação, aumenta a sobrevivência neural e a regeneração axonal. Ou seja, vai na mesma linha de encontro dos efeitos da célula-tronco. Então, esses trabalhos aumentam a regeneração e brotamento, melhora a função motor e sensitiva e bloqueia fatores pró-inflamatórios, além de diminuir gliose, que é a cicatriz no sistema nervoso. Então, outros trabalhos demonstram que a eletroacupuntura promoveu a diferenciação das células-tronco, regeneração neural e regeneração funcional. Novamente, nós vemos os mesmos pontos, sempre pontos do meridiano do vaso governador, nomeadamente o VG9 e o 6. Esse é um trabalho que mostra a recuperação funcional quando se associou células-tronco com eletroestimulação. Olha o grupo de uso de célula-tronco e eletro individual, o grupo controle, e aqui a gente vê a melhora funcional quando da simbiose da utilização conjunta dessas técnicas. Mas eu não preciso utilizar somente eletroestimulação, posso utilizar o laser. A autobiomodulação ou uso do laser também estimula o crescimento neural, também tem um efeito neuroprotetor e anti-inflamatório. Então, se nós pegarmos aqui, eu tenho neuroproteção, neuroestimulação, reparo neural, tudo isso induzido por autobiomodulação e laser, da mesma forma que a eletroacupuntura. Então, são ferramentas distintas, mas que também podem ser associadas junto ao tratamento com células-tronco na recuperação desses animais. Esse é um trabalho bem interessante do grupo do professor Xie, da Universidade da Flórida, onde eles criaram um mecanismo, um protocolo de eletroestimulação de pontos de acupuntura que estimula a liberação sistêmica de células-tronco. A liberação sistêmica de células-tronco induz a necessidade de ser induzida com o uso de drogas que têm muitos efeitos colaterais.
Então, o fato de você utilizar 2 pontos de acupuntura e um eletroestimulador e conseguir aumentar os níveis de célula-tronco, isso é importante não só para a pesquisa, mas também do ponto de vista terapêutico. Após eu fazer a aplicação de células-tronco ou em animais que têm lesões medulares, eu consigo aumentar a circulação dessas células. Esse protocolo, no Brasil, nós chamamos de RGEM. É uma estimulação contínua com a frequência de 15 a 25 Hz, com largura de pulso de 500 milissegundos, não polarizado em sessões de 30 a 60 minutos. São sessões, obviamente, demoradas, onde eu preciso fazer estímulo no ponto estômago 36 e fígado 3. Mas esse tipo de estímulo com esse aparelho, ele leva à liberação de células-tronco. Então, num caso, por exemplo, de uma lesão grave sacrococcígea, com impacto no nervo ciático, na função de esfíncter e cauda desse animal, além de fazer o uso de células-tronco aplicados na região sacrococcígea, eu também posso fazer o uso dessa eletroestimulação nessa frequência regenerativa. Então, nós fazemos uma associação de técnicas. E, além dessa que nós descrevemos, que outras técnicas podemos utilizar? Normalmente, para as lesões de medula, nós utilizamos a aplicação epidural ou intratecal L4, L5, ou ainda atlanto-occipital ou subdural com abertura direta. É possível a via endovenosa e a via intraventricular ou intracerebral. A via intracerebral nós temos utilizados para os casos de sinomose refratário, sequelas mais crônicas refratárias a outros tratamentos. Como técnica complementar, eu posso usar acupuntura, eletroacupuntura, como nós já mencionamos, o protocolo de frequência regenerativa, que libera células-tronco na circulação, exercícios de fisioterapia em geral e ozonioterapia. É muito importante ressaltar que o uso do ozônio intrarretal estimula a liberação sistêmica de células-tronco. Então, eu posso utilizar, após a minha aplicação, ozonioterapia intrarretal, eletroestimulação e as técnicas de reabilitação, incluso aí fotobiomodulação ou laser terapia. Então, existem diversos pontos que eu posso utilizar de acupuntura próximo aos locais de lesão na medula. Então, aqui eu vejo alguns pontos bem ao lado das vértebras, que são os pontos Rouault. Aqui eu tenho o meridiano da bexiga, ao longo de toda a medula, tanto cervical como torácica e lombar. Além disso, eu tenho pontos distais, como o fígado 3, estômago 36, que também têm efeitos regenerativos. É importante associar suportes, cadeiras de rodas, suportes para esses animais que estão em reabilitação. Isso vai auxiliar muito a recuperação e a manutenção das funções vitais, porque mantém o animal numa posição quadrupedal, que é o normal para a anatomia dos animais domésticos. Caso clínico. É um caso de lesão medular, causada por trauma, o animal foi atropelado e como sequela ele ficou com uma lesão que nós classificaríamos num grau 3 de disfunção medular, com função sensitiva preservada, retenção urinária e incapacidade de locomoção. Então nós vemos ali os membros com as extremidades enfaixadas, porque não tem propriocepção. Esse animal não consegue se manter em estação sem ajuda. Ele usa a fralda porque tem retenção urinária e a urina acaba vazando por extravasamento. À medida que nós colocamos o animal em estação, ele tenta dar um passo e nós já vemos que ele não tem tônus para se manter. No exame complementar é facilmente visualizado uma subluxação vertebral com deslocamento dorsal. E na ressonância magnética nós observamos uma seringomielia, um sinal de compressão e numa outra imagem um hipersinal que poderia ser sangue ou gliose. Então esse animal foi tratado exclusivamente com acupuntura na primeira semana e na segunda semana nós já fizemos agendamento para o uso das células-tronco. O transplante de células-tronco foi feito epidural, na região lombosacra,
consistiu de 1 ml com aproximadamente 11 milhões de células viáveis. Nesse caso foi feita uma eletroestimulação normal, com frequência baixa, denso disperso, para estímulo neural, mas não necessariamente a frequência regenerativa para a liberação sistêmica de células-tronco. Então, é feita a punção epidural, feito o teste da pressão negativa e aplicação de 1 ml, contendo aproximadamente 11 milhões de células viáveis. Esse animal foi submetido a 2 aplicações ou 2 transplantes de célula-tronco com intervalo de 30 dias, sendo a resposta de recuperação dele ao final de 3 semanas e o tratamento finalizado ao final de 60 dias dado alta. Deambulação normal, sem sequela alguma. Esse é um outro caso de lesão causada por atropelamento, onde nós temos lesão cérvico-torácica e torácica. O animal apresenta retenção urinária, uma tetraparesia, com perda proprioceptiva nos 4 membros. Sinais de neurônio motor superior. Foi feita uma adaptação de um carrinho para transporte, isso é importante, porque evita manipulação do animal, torção, manipulação, desvio de eixo na coluna. Como exames complementares, nós vemos uma redução do espaço intervertebral na altura de C6 e C7, uma fratura no processo espinhoso de T1, provavelmente pela energia cinética do trauma. Foi feita uma adaptação de um carrinho para que o animal pudesse ter mobilidade em casa e também sustentação. Esse tipo de equipamento é fundamental na reabilitação. Foram feitas 3 aplicações. A última no próprio carrinho, que facilita muito o posicionamento do animal. E aqui nós vemos já o animal completamente recuperado. Uma excelente deambulação no seu retorno para avaliação. Terapia com células-tronco em animais com sequelas de sinomose e encefalites. Quando nós temos uma infecção pelo vírus da sinomose, esse vírus acaba atuando sobre os astrócitos e, ao infectar os astrócitos, ele estimula a liberação de substâncias pró-inflamatórias. O próprio astrócito desequilibra o sistema nervoso central e acaba prejudicando os oligodendrócitos, que são as células responsáveis pela produção da bainha de mielina ou pelas células de Schwann. Então, os astrócitos, liberando substâncias pró-inflamatórias, promovem uma perda de suporte do sistema nervoso e quebra da barreira hematoencefálica. Com isso, nós temos distúrbios secundários na região da micróglia, com agravamento dos próprios anticorpos do animal agredirem ou agirem por um erro contra a bainha de mielina, agravando ainda mais o quadro de desmielinização.
Então, quanto mais forte for o sistema imunológico do animal, maior a sua reação contra as próprias substâncias do sistema nervoso. E com isso se caracteriza, então, aquele quadro de mioclonia, paraparesia ou tetraparesia, lesões de tronco encefálico, cerebelite, tudo que é possível dentro dos quadros de sinomose quando esta afeta o sistema nervoso central, que infelizmente é frequente. Esses animais, então, podem chegar numa fase aguda, onde nós fazemos a aplicação endovenosa das células-tronco, ou, o que é mais comum, numa fase mais crônica, já com a sequela neurológica e a disfunção, ou a ausência de mobilidade ou imobilidade. Bom, o uso de células-tronco no reparo de lesões do sistema nervoso central é bem documentado. Nós temos desde redução de edema, melhora da barreira hematoencefálica, reparação dos oligodendrócitos, proliferação dos oligodendrócitos, redução da inflamação, redução do processo de desmielinização, controle da apoptose. Então, tudo o que nós queremos num quadro grave de sequelas de sinomose, fora liberação dos fatores de crescimento. Alguns trabalhos demonstram que a célula-tronco pode ser utilizada em quadros encefálicos não infecciosos, sendo a sua aplicação intratecal eficaz, segura e viável, que é o que nós fazemos em algumas vezes. Um trabalho nosso que relata a aplicação intratecal de células-tronco na dose de 10 milhões por 4 aplicações num quadro de sequela de sinomose, um quadro severo de encefalite, onde o animal se recuperou. Um outro trabalho com o uso de células-tronco em animais com sinomose, com uma recuperação funcional aí acima de 85%, onde foi utilizada a aplicação endovenosa, divididos em animais por grupos de idade e outras modalidades, mas com uma resposta terapêutica muito boa também. O que nós podemos associar nesses quadros de sinomose com um quadro de encefalite? Normalmente nós utilizamos a aplicação epidural ou intratecal. Pode ser feita a aplicação endovenosa na sua fase principalmente aguda, onde o animal manifesta apetite caprichoso, quadros pulmonares, e ainda a via intracerebral. Lembrando que a via intracerebral por aplicação direta, após ser feito um dreno no crânio, ela é normalmente feita em animais refratários ao tratamento com célula-tronco pelas outras vias. Ainda como técnica complementar, podemos utilizar acupuntura, eletroacupuntura, ozonioterapia, exercícios de alongamento, terapia com toxina botulínica, que auxiliam muito principalmente nas contraturas induzidas por sinomose, e ainda a ozonioterapia na fase aguda na forma de soro ozonizado. Então, nesse caso, nós vamos utilizar o soro ozonizado para diminuir a carga viral. Na primeira vez que nós comentamos sobre os traumas raquimedulares, nós utilizávamos a ozonioterapia para a liberação e estímulo das células-tronco do próprio organismo, pela via intrarretal. Nós utilizamos também eletroestimulação, principalmente em pontos de cabeça. Essa eletroestimulação ou eletroestimulação transcraniana está sendo utilizada na medicina humana principalmente para quadros de dor crônica, dor de cabeça e, no nosso caso, para reabilitação de animais com sequela neurológica de sinomose. Então, nós temos vários pontos de acupuntura. Esses pontos para eletroestimulação são pontos de acupuntura, que nós destacamos esses pontos. Eles se chamam quatro cavaleiros ou Shishen Kong, são pontos da medicina tradicional chinesa que têm efeitos encefálicos diretos. O uso de toxina botulínica também é estimulado nesses pacientes com sequela de sinomose, tendo em vista a capacidade de relaxamento muscular proporcionado pelo uso da toxina botulínica. Nós fazemos esse uso já há alguns anos e é também uma associação na reabilitação de pacientes com contraturas graves decorrentes da sinomose. Esse é um quadro severo de sinomose, onde nós vemos um animal com uma afecção cerebelar muito severa. A sinomose, embora
possa afetar qualquer área do sistema nervoso, tem uma predileção, uma predisposição, principalmente para a região do cerebelo, que é o caso desse animal. Embora ele tenha uma encefalite sistêmica com afecção de tronco encefálico, os sinais cerebelares chamam a atenção pela incoordenação, hipermetria, incapacidade de se manter na posição quadrupedal e deambular. Então, o desequilíbrio provocado pela síndrome cerebelar é muito intenso. É um animal que foi submetido a um tratamento com fisioterapia de forma bem intensa. A fisioterapia foi feita numa frequência de 2 a 3 vezes por semana, e a isso foi associado a terapia com células-tronco, tendo em vista a gravidade do quadro. E aí, por sorte, nós logramos êxito na recuperação total desse animal. Além de se recuperar, sua reintegração com os outros animais da propriedade. Bom, o sucesso da terapia com células-tronco vai depender da forma de aplicação, no local, no ambiente, qual o órgão a ser recuperado, há quanto tempo, de outras comorbidades, da gravidade. As lesões do sistema nervoso podem ser classificadas e quanto maior o grau de disfunção, logicamente, maior o desafio de tratamento. Ela pode e deve ser associada com reabilitação e manejo e o conhecimento também dessas enfermidades. Esperamos que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem nos procurar, que ficaremos satisfeitos em poder discutir mais essa técnica inovadora com vocês. Muito obrigado pela atenção.